Boa noite, queridos. Na quarta-feira eu ouvi essa história que vocês acabaram de ouvir e fiquei muito feliz por uma família que se rende a Deus e que permite ser transformada pelo poder de Deus. E uma das coisas que ao longo da minha vida Deus tem colocado muito no meu coração é justamente a respeito da restauração de famílias. Porque parece que toda relação ela passa por fases como essas que a gente está vendo aqui. Eu sou líder do Ministério de Famílias da igreja, me chamo sou Nelson, pastor da igreja, e diariamente esse sofá, que é o meu instrumento de trabalho, ele me tem mostrado também na minha própria experiência de vida. No primeiro Aliança eu tive a oportunidade, juntamente com Miriam, de testemunhar um pouco da minha vida para vocês, aqueles que aqui estavam. E eu também já passei por uma situação de divórcio, como tantos casais estão passando. E Deus me permitiu passar por isso, para que hoje eu tivesse a certeza de que o casamento é realmente um projeto de Deus. Mas é verdade que os casais, normalmente eles começam como aquela imagem ali em cima. Aquela fase é uma fase tão linda, né? A gente tem tantas lembranças desses momentos que nos levaram até aquela primeira imagem. Mas eu não sei porquê, e na verdade existem muitos motivos diferentes. Muitas famílias, com o tempo, se tornam essa segunda imagem. Acho que eu toquei no botão errado, se puder colocar de novo aí, Balotelli. Muitas famílias se tornam a segunda imagem. E essa próxima imagem também nos mostra um pouco do que é o divórcio. Eu tenho um costume de definir a separação e o divórcio como um acidente de avião. Eu sou apaixonado por aviação. Ainda hoje a minha filha, que na verdade é minha filha e minha filha de Miriam, aquela que estava aqui na frente, não é de Fabiana e Roberta, eles queriam ficar com ela, mas a gente não deixou. Ela hoje me dizia, quando a gente passava ali na Via Mangue, quando eu fui mostrar pela 100ª vez para ela o que era a pista do aeroclube, que ela já foi dizendo: papai, eu sei que você queria ser piloto de avião, que ali era uma pista de aeroclube. Graças a Deus que o tom da conversa foi esse, né, Roberto e Fabiana? Mas a verdade é que, como o acidente de avião ele acontece por múltiplas causas, assim também é um divórcio. Existem vários fatores que concorrem, mas o que é mais interessante é que duas causas são determinantes para um acidente de avião. São causas de erro de projeto, um erro técnico da aeronave, ou causas humanas, normalmente por falta daquilo que na aviação se chama consciência situacional. Sabe aquela luzinha no painel que acende e que o piloto pensa que é uma coisa, mas é outra? Sabe aquele sensor que diz assim, que o avião está perdendo altitude, mas ele não percebe o que está acontecendo porque ele sabe que não está perdendo altitude, ele ignora aquele alerta e de repente o avião se choca com uma montanha porque ele estava fora da rota, mas ele não tinha percebido? Foi isso que aconteceu no acidente do famoso cantor Ritchie Valens, do grupo, nem sei como era o nome do grupo agora, mas a famosa música La Bamba, né? Então foi isso que aconteceu lá com o piloto. Ele ignorou advertências e se chocou contra a aeronave, matando não somente a vida do piloto, mas também todas as pessoas que se encontravam daquela banda, inclusive o Ritchie Valens, que morria de medo de viajar de avião. E aquela era a primeira viagem dele. E última. Assim é o divórcio, um acidente de avião. E na imagem de cima a gente pode ver um casal que parece que está carregando ali tantos sonhos, tantos projetos. Esses projetos são justos,
são legítimos. Ser feliz, ter filhos, comprar um imóvel, ter carro, ter filhos, ter uma família, quem sabe no futuro netos. A verdade é que quando a gente embarca naquele avião ali, a gente não está sabendo muito bem o que é que vai acontecer. Mas por várias razões, muitas vezes o que acontece é o que está na imagem do lado. Percebam que até o avião mudou de cor. Lá em cima ele era azul e embaixo ele ficou branco. Parece que a tinta, né, quando ele se chocou com a água, a tinta caiu toda, como a máscara de muitas pessoas quando se juntam e começam a perceber que não conheciam bem aquela pessoa, e com isso começam os problemas. E uma das coisas que eu observo é que nós temos realmente muitos motivos para nos queixar, e até mesmo, quem sabe, para nos separar ou divorciar. Sempre que eu tenho oportunidade, eu digo isso, né, que eu e Miriam, nós somos casados, faremos dentro de breve 10 anos, e eu sempre digo que Miriam, se ela fosse fazer uma relação, ela teria muitos motivos, para mais de 10 motivos, para se separar de mim. Graças a Deus, que há 10 anos atrás, essa lista tinha em torno de 50 itens. Então quer dizer que eu estou melhorando. Mas o que é que faz diferença na minha vida, na experiência que eu tenho com Miriam, é aquilo que eu não tinha no primeiro momento, no primeiro casamento pelo qual eu passei. É a presença poderosa de Deus. É a presença poderosa do Senhor Jesus como o mediador que o casal precisa para que fique junto pelo único motivo, se você não encontrar outro. Porque o casamento, ele é uma aliança entre o marido, a mulher e Deus. Eu não sei, nosso pianista, cadê ele? Como é o nome dele? Como é seu nome, Roberto? Roberto, quando Fabiana e Roberto estavam aqui à frente fazendo a peça, eu prestei muita atenção em Roberto sentado ali, com a mão no piano, e ele olhava para aquele casal, e eu fiquei imaginando naquele momento, Roberto, como se você fosse Deus, observando com aquele mesmo ar que você estava, aquela situação, que depois a gente viu que teve um outro desdobramento, e a Manu, na peça chamada Leninha, terminou fazendo um papel de mediador. Mas a verdade é que é muito difícil esse tipo de mediação. Eu mesmo tenho experimentado isso no próprio Ministério de Famílias, a dificuldade que é, mesmo um pastor de famílias, fazer esse tipo de mediação, porque é preciso que as pessoas queiram. Imagine a mediação de Deus. Se as pessoas não quiserem, ela não vai acontecer. Mas se elas quiserem essa mediação, nós vamos investigar melhor por quê. Com certeza Deus vai restaurar essa situação. Porque a história de Fabiana e Roberto, na peça hoje, Fábia e Robson, Fabiana disse que esse nome ela detestava, mas fui eu que botei, me desculpe, Fabiana, o nome dos personagens. Essa história era fictícia. Embora a gente possa se identificar com muitos pontos, não é verdade? Enquanto eles falavam, eu vi muita gente balançando a cabeça, cutucando a pessoa que estava do lado, mas eu mesmo olhei para a minha vida assim e vi alguns pontos que coincidiam, mas a história de Marcos e Cirlei é uma história real. É uma história de pessoas que tinham todos os motivos para se separar, mas fez diferença o fato de Cirlei ter um temor diferente a Deus. E Cirlei, ela me contou que ela orou muito por Marcos. E como é poderosa a oração de um justo. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, colocou pessoas sábias. Hoje eu estava agradecendo pela vida do Rodrigues, dos outros amigos de Marcos, que foram bons conselheiros para que Marcos não fizesse a loucura de deixar aquilo acontecer. Acontece, infelizmente acontece. E
falando mais sobre divórcio e casamento, e o fato de o casamento ser uma bênção de Deus. Eu não sei se você trouxe uma Bíblia. Se você trouxe e puder compartilhar com quem está do lado, eu queria propor nesse momento a leitura de um texto que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 4. A gente vai fazer uma leitura de 4 versículos, do 9 até o 12. Se você tiver a oportunidade de compartilhar o seu texto com quem estiver do lado, estiver sem Bíblia, Eclesiastes 4, do 9 até o 12. Se você não tiver Bíblia, eu vou passar na projeção, mas eu prefiro que você leia na sua versão. O primeiro texto diz, versículo 9: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém? Então eu convido vocês à leitura só dessa parte final, um cordão em diante. Vamos fazer juntos? Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém. Esse texto não está falando especificamente sobre casamento. Esse texto está falando sobre companheirismo. Esse texto está falando sobre amizade. Mas essas qualidades com certeza precisam estar presentes no casamento. E em alguns momentos, esse texto vai falar especificamente sobre o casamento. Quando, por exemplo, quando ele diz, se dormirem juntos. Obviamente que ele está falando do homem e da mulher. Minha mulher é do sul, e eu já visitei o sul. E quando eu casei com ela, casei no sul, num tempo em que Joinville nunca tinha feito inverno como aquele. E eu quase que pego uma pneumonia de tanto frio que eu passei, por causa do aquecedor. Porque eu botava o aquecedor, saía do aquecedor para o frio, fiquei doente, quase que eu não consigo casar com essa mulher. Mas que bom é você ter uma mulher do lado, um marido do lado, para aquecer quando faz frio. Eu não estou falando disso no sentido literal, porque isso serve para várias áreas da nossa vida. O matrimônio, queridos, é uma bênção de Deus. Disso eu não tenho a menor dúvida. O matrimônio é uma bênção de Deus. O casamento é um projeto de Deus. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, já estava escrito que o homem deixará a sua mulher e unir-se-á a sua esposa, e os 2 serão uma só carne. Isso já está na palavra de Deus desde o início. Mas não é só isso. A gente teria outros textos para reforçar a ideia de que o matrimônio é uma bênção de Deus. Por exemplo, Gênesis 2,18, quando Deus, antes de fazer essa obra de juntar o homem e a mulher num projeto que é dele, ele percebeu um detalhe em toda a criação. Depois de ele fazer toda a criação e fazer o homem ver que tudo era muito bom, ao contrário, ele vê o homem só e diz: não é bom que o homem esteja só. Mas sabe o que é curioso? Uma das frases que a gente escuta muito de pessoas que passam por processos de separação e divórcio, chama-se: eu preciso ficar só. Eu preciso passar por isso. Perceba, querido, que é como se você fala isso, você estivesse dizendo para Deus: Deus, o Senhor está errado, porque quem sabe o melhor para mim sou eu. E eu sei que não é bom estar casado, mas a Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só.
Provérbios 18, 22, por sua vez diz: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Aí você olha para sua mulher e diz assim: pastor, o senhor tem certeza disso? Essa mulher aqui do lado, é isso aí que o senhor está falando? Se resolva com Deus, porque esse texto está na palavra de Deus. Eu creio que isso é verdade, porque está na palavra de Deus. Olhe para minha mulher e reconheço todos os dias que ela é uma bênção na minha vida, com todas as nossas dificuldades. Eu agradeço muito a Deus pela vida de Miriam e principalmente por me aguentar. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os dias dessa vida sem sentido, porque essa é a sua recompensa na vida pelo árduo trabalho debaixo do sol. Eclesiastes 9, versículo 9. O mesmo autor do texto que a gente usou aqui para iniciar o culto, dizendo: casamento é uma bênção de Deus. A mulher que você ama é o maior presente que Deus já te deu. Isso vale também para a mulher. O seu marido é o maior presente, acredite nisso, que Deus já lhe deu. 1 Timóteo 4,3, por sua vez, diz: o casamento, juntamente com alimentos, Deus criou para ser recebido com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Então, a gente poderia passar até meia-noite e 1h da manhã só citando textos e explicando textos em que está muito claro que o casamento é um projeto de Deus. Mas será que é essa percepção que a sociedade tem tido do casamento? Eu trouxe para vocês alguns dados para provar que não. Primeiro dado, aqui se encontra o quadro do IBGE, Censo Demográfico de 2010. Talvez vocês não consigam ler os números, mas eu vou facilitar a compreensão. Aqui nós temos uma coluna azul e uma vermelha. Azul é o ano 2000, vermelho é o ano 2010. Então a gente vê que esse censo foi feito num período de 10 anos. E o primeiro grupo, ali são de pessoas em casamento civil e religioso. Em 2010 a gente tinha em torno de 49% de pessoas, vamos ver a primeira coluna em azul, que se diziam casadas civil e religiosamente. No segundo grupo, 17,5% diziam que eram somente com casamento civil. Pouco menos, 4,4% diziam no terceiro grupo que eram casadas só no religioso. E naquela época, a união consensual, aquilo que a gente hoje chama de união estável, as pessoas que começam um relacionamento como Marcos e Cirlei, era só 28,6% em 2000, ao passo que em 2010, que são as colunas que estão em vermelho, a gente vê que esse quadro começa a mudar. O casamento civil e religioso começa a cair, de 49 pula para 42, desce na verdade. No segundo grupo, os que estavam só casados civilmente, ficou mais ou menos estável, 17,2%. Só casamento religioso caiu mais, 3,4%. E ao contrário, a última barrinha lá diz exatamente que pessoas que se dizem em união estável aumentaram em 10 anos de 28,6% para 36,4%. Então o que é que a gente percebe desse conjunto de números? A gente percebe uma tendência muito clara de que o casamento, ele está sendo dia a dia, ano a ano, sendo substituído por outras formas de união, que não aquelas formas estabelecidas por Deus na palavra de Deus. Isso é um dado. Outro dado: essa é a taxa geral de divórcio para cada 1.000 habitantes no Brasil. Isso está no G1, dado de 2013, que diz que em 2009 havia 1,4 divórcios para cada 1.000 habitantes. No ano seguinte aumentou 1,8, no ano seguinte aumentou de novo para 2,6, 50% de aumento. Observem que entre 2010 e 2011 foi aprovada uma emenda constitucional que transformou o divórcio na coisa mais simples do mundo. Nosso país, de 77, quando surgiu a primeira emenda constitucional permitindo o divórcio, antes era proibido,
até 2010, vem passando por alterações na legislação. Eu fiz esse estudo cuidadosamente, para que, paulatinamente, o divórcio fosse sendo facilitado para as pessoas. Então hoje, o divórcio direto, aquele que não precisa de separação, ele acontece bastando que as pessoas estejam casadas. Quer dizer, isso é uma percepção do Estado de que a sociedade está mudando os seus valores culturais, e por isso que isso reflete nas leis. E hoje a gente tem leis extremamente permissivas para o divórcio. Inclusive, essa semana eu tive notícia de que passou no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, um projeto que altera o Código Civil para que pessoas do mesmo sexo possam também estar formalmente casados. E esse projeto vai para a Câmara sem passar pelo plenário. Então a gente percebe, os valores estão mudando. E nós estamos vivendo nessa sociedade de mudança de valores. O terceiro e último dado mostra a evolução da taxa de divórcio do Brasil de 10 em 10 anos, a partir da criação da lei do divórcio em 77. O primeiro dado foi coletado em 1984. Essa primeira bolinha mais embaixo diz que naquele ano houve em torno de 30 mil divórcios. 10 anos depois da lei do divórcio, aliás, da primeira aferição, a lei foi em 77, no ano de 94, pulou de 30 mil para 94 mil divórcios. É a segunda bolinha. E isso continua crescendo. A terceira bolinha foi uma apuração que foi feita em 2004. Nessa época, pulou de 94 mil para 130 mil. E a última aferição, que foi no ano de 2014, está lá em cima, deu pipoco, pulou de 130 mil em 2004 para 341 mil. Sabe o que é que isso significa? Que da primeira apuração até a última, a taxa de divórcio aumentou em 30 anos 1000%. Significa dizer um aumento absurdo. O divórcio está bombando aqui no nosso país. E isso está trazendo, por exemplo, um novo mercado. Festa do divórcio. Você já procurou na internet isso? Festa do divórcio? Eu vi, Lelo, um bolo partido em duas metades, e numa das metades estava o bonequinho da noiva, e do outro lado estava o bonequinho do noivo, sem a cabeça na mão da noiva, toda sangrando. Era uma das imagens que eu vi na internet. Festa do divórcio. É um evento que já está bastante difundido, já tem gente promovendo esse tipo de evento, ganhando muito dinheiro com isso. É como se fosse para anunciar para a sociedade que agora eu estou solteiro novamente, estou de volta para o mercado. E eu posso imaginar Deus, como Roberto, que estava ali sentado, olhando tudo isso, com um ar de tristeza, de surpresa, porque ele não entendeu, mesmo com todas as dicas que Deus deixou para a gente, que o divórcio não é um plano de Deus, mas essa é a realidade do nosso país. Para o divórcio ser uma bênção, ele precisa ser encarado como um compromisso com Deus, um projeto. Para o casamento. Estou tão envolvido com o divórcio agora na minha explanação que terminei trocando. Miriam foi a auxiliadora idônea que Deus me deu para me corrigir no momento do erro. O casamento é uma bênção, mas para ser uma bênção, o casamento precisa ser encarado como um compromisso com Deus e como um projeto para toda a vida. Eu gosto muito da oração do divórcio que o pastor Cláudio Duarte ele costuma fazer, né? Chegou o casal e disse: pastor, eu quero me separar, não tem jeito. Ele disse: tá bom, meu irmão, vamos fazer a oração do divórcio. Aí o cara ficou: vamos fazer a oração do divórcio. Como é que é essa oração? Senhor, mata ele, porque ele casou até que a morte o separasse. Ele quer separar, portanto, mata ele. Diz que o cara voltou atrás. E a verdade é que se a gente tivesse diante de uma situação como essa, talvez a gente voltasse também. Porque se tem uma coisa que a gente tem medo, é de morrer. Rapaz, quem tem medo de morrer, agora sou eu. Eu dizia que não tinha medo da morte, não. Mas quando foi outubro, quase que eu morro. Quase que eu morro.
tive uma embolia pulmonar, cheguei no hospital com 15% de capacidade respiratória, e naquele momento eu fiz uma oração a Deus e disse: Senhor, me lembrei, primeira pessoa que eu me lembrei, Miriam. E disse: Senhor, a minha mulher, ela precisa de mim, Deus, me permite ficar um pouco mais com ela. E isso virou piada, porque as pessoas começam a dizer que a oração mais altruísta que eu fiz na vida foi que a minha mulher não fique viúva, Deus. Mas eu confesso a vocês que eu pensei realmente nela, eu queria ficar com ela mais um pouco. Sabe por quê, meus irmãos? E graças a Deus que eu estou aqui, porque eu entendi que realmente Miriam é a maior bênção que Deus me deu. E eu sou a maior bênção que Deus deu para ela. Eu não sou perfeito, e nem ela é. E nem eu quero aqui vender para vocês a imagem de um casamento perfeito. Mas se buscar fazer a vontade de Deus no casamento é ser um modelo, esse modelo eu quero ser. Porque isso eu tenho buscado fazer. Renunciar à minha impiedade, renunciar ao meu temperamento, aos meus erros, e ser consolado, mas também ser advertido. Essa semana a Miriam pegou pesado comigo. Vamos orar, meus irmãos. E como ela tinha razão. Já percebeu como a mulher tem razão? Ou você só faz isso na semana do Dia Internacional da Mulher? Quem deu parabéns para a mulher no Dia Internacional da Mulher? Quem foi que conseguiu fazer isso? A gente tem aí uma taxa de 30%. Vamos ver se no ano que vem melhora, para inverter esse problema aqui que eu trouxe para vocês. A verdade é que a perspectiva humana é totalmente diferente da perspectiva de Deus. O homem, ele olha para a Bíblia diz que o casamento é uma bênção de Deus, mas o homem se contenta com muito menos do que isso. O homem está se contentando com muito menos, gente, do que aquilo que é a maior bênção que Deus deu para ele. Sabe, o homem está se contentando com a sua falsa ideia da sua felicidade. Porque hoje a nossa sociedade, ela é extremamente hedonista. Hedonismo é uma filosofia de vida que significa a cultura do prazer. Então, se alguma coisa não me dá prazer, eu simplesmente corto aquela coisa. Ao contrário, aquilo que me dá prazer, é nisso que eu vou investir. E curioso é que a palavra de Deus diz a respeito disso, que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, o que significa dizer que o nosso nem sempre é aquilo que alegra a Deus. Isso nos mostra também que a nossa perspectiva realmente é bem diferente de Deus. Vinícius de Moraes, no soneto de fidelidade, eu acho tão bacana aquele soneto, quando ele diz: de tudo ao meu amor serei atento, antes e quanto ao zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele mais se encante o meu pensamento. E ele diz: eu quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor de espalhar meu pranto, e rir meu riso, eu canto, e rir meu riso e chorar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, a dor de quem ama, que eu possa dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Veja que perspectiva diferente. Parece que ele já tinha ideia de um casamento muito curto, porque o infinito dele é até quanto dure, não é até a morte. É uma perspectiva totalmente diferente a perspectiva do homem, num texto belo, num texto bonito, um texto bastante estudado nos cursos para o vestibular. E assim tem sido a nossa sociedade, na literatura, nas artes, no cinema, na publicidade, nos filmes, na televisão a cabo. Tudo converge para a destruição da família. E a família, ela realmente vem sendo destruída, porque as pessoas têm casado muitas vezes com a ideia de permanecer casado enquanto estiver feliz. E aí eu pergunto para você: me defina a felicidade. Para muitas pessoas, a felicidade é quando a relação acaba. Para muitas pessoas, felicidade é quando os pais param de brigar. Eu amo muito os meus pais, mas eu não tive um lar cristão. E muitas vezes eu ficava feliz quando a discussão acabava.
E graças a Deus, porque isso fez parte da minha preparação para hoje. Porque hoje, quando eu encontro famílias passando pela mesma situação, eu tenho mais condições de ajudá-los. Quando eu vejo pessoas que estão passando por aquilo que eu passei, a experiência do divórcio, quando eu falo que o divórcio não é um plano de Deus, eu sei por que eu estou dizendo isso. Apesar de ter Miriam como a minha esposa que Deus me deu, a minha única esposa, eu posso dizer para vocês que até hoje a gente paga um preço muito caro. Tanto eu quanto ela também foi divorciada por isso. Hoje, por exemplo, o Vitor e Davi não estão conosco, eles estão na casa da mãe. E isso acontece todos os anos no Natal, que mais gosto. Isso são pequenas coisas que nos lembram, na verdade, que o divórcio não é plano de Deus. Nunca foi e nunca vai ser. Divórcios mostram que o casamento não tem para o homem pós-moderno o mesmo valor que tem para Deus. E muita gente usa a própria palavra de Deus para defender o contrário. Por exemplo, lá em Deuteronômio 24:1, no início da Bíblia, está escrito que Deus deu, por meio de Moisés, ao homem a possibilidade de divorciar-se. Como isso tem gerado confusão na vida das pessoas? Jesus disse que ele não veio para mudar a lei, revogar, mas ele veio para explicar a lei. Então ele não revogou o divórcio. Ele não trouxe uma lei que revogou a anterior. A lei de Moisés permanecia no tempo de Jesus, mas um pouco antes de Jesus nascer, na verdade 400 anos antes de Jesus nascer, o último texto da Escritura do Antigo Testamento, Malaquias, no capítulo 2, tem uma afirmação contundente: eu odeio o divórcio, diz Deus. Coisa louca, né? Deus deu o divórcio e ao mesmo tempo ele odeia o divórcio. E os homens do tempo de Jesus eram pessoas religiosas, mas que queriam pegar Jesus de todo jeito, porque Jesus tinha uma forma diferente de falar, uma autoridade diferente, tinha muitos seguidores, aquilo ali estava incomodando o povo do tempo, os religiosos, e eles chegam para Jesus para perguntar, finalmente, como é que você explica isso? E Jesus, lá em Mateus 19, ele vai dizer, Deus, ele deu o divórcio por conta da dureza do coração do homem. Então essa é a principal causa do divórcio. Antes da fatura do cartão de crédito, antes da toalha em cima da cama molhada, antes da sinuca e de tantos outros motivos que são realmente motivos legítimos para a pessoa muitas vezes se questionar, será que eu devo ficar com essa pessoa ou não? Antes de tudo isso, Deus criou a família, seu projeto. E Jesus disse, isso não foi assim desde o princípio. Era necessário que fosse criado, porque naquele tempo era uma crueldade muito grande com a mulher, que não podia casar de novo e que dependia economicamente do marido. Isso mudou muito na nossa sociedade pós-moderna. E isso, de certa forma, não pelo fato da mulher ter se emancipado, mas pelo modo como isso tem sido tratado dentro de casa, nos acordos familiares ou desacordos. E aquela mulher daquela época, de Moisés, ela não podia mais casar e ela estava condenada a morrer de fome, se não tivesse a ajuda de alguém. Sabe por quê? Porque ela não podia casar de novo. E o homem simplesmente deixava a mulher por qualquer razão, e Deus coloca um limite nisso. Então está muito enganado quem acha que o texto de Deuteronômio 24:1 é um texto em que Deus está feliz com o divórcio. Ele está colocando ali uma condição humana para aquelas mulheres que estavam sendo abandonadas. Mas para que não houvesse dúvida nenhuma, Malaquias diz, eu odeio o divórcio, diz o Senhor. E Jesus diz, essa lei foi dada para vocês por causa da dureza dos vossos corações. Dito isso, eu chamo vocês para olhar mais uma vez para essas duas estatísticas aqui, ó. Parece que o nosso país tem sido um país de corações duros. As pessoas têm amado o divórcio e dito, não é bom que eu esteja casado. Precisamos melhorar isso, e eu trouxe 4 chaves, a gente já está chegando no final, para a gente, primeiro entendendo que a nossa sociedade tem passado por mudanças, o fim do casamento tem sido cada vez mais considerado normal, essa é a verdade. Os sociólogos,
os analistas entendem que esses dados mostram que a sociedade tem sido extremamente tornado-se tolerante ao divórcio. Então o fim do casamento não é mais um tabu aqui no país. Mas isso também tem a ver com a descaracterização da família. A família tem sido bombardeada muito mais nos últimos 10 anos. E até mesmo a necessidade de você fazer um projeto de lei que diga qual é o conceito de família na contramão daqueles ataques que a família vem sofrendo, demonstra realmente que no nosso país a família está perdendo totalmente o caráter de plano de Deus. A família está desaparecendo e estão surgindo novos modelos familiares. Há 4 anos atrás eu participei de uma reunião na escola das crianças em que um psicanalista disse, na sua opinião, que o conceito de família tradicional, eu entendo a família bíblica, acabou. A emancipação feminina, já falei um pouco sobre isso, e a inserção no mercado de trabalho não são problemas não. Se a gente voltar lá no texto, o texto de Eclesiastes 4:9 que a gente leu diz: porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Que bênção que a gente vive numa sociedade em que a mulher trabalha. Que bênção, por exemplo, na minha casa, a minha mulher trabalha. Isso tem um custo, mas que bênção é que ela possa também contribuir, aquelas que têm essa possibilidade. Não é o fato de trabalhar fora que está mudando as famílias, mas é o modo como isso tem sido encarado, tanto pelas mulheres, que muito mais do que antes, hoje tem muito menos medo de solidão e mesmo de ficarem desamparadas pela sua independência financeira, quanto dos homens, que por outro lado, principalmente quando a mulher ganha mais do que ele, tem uma insegurança muito grande. Então não é o fato da mulher estar emancipada. A palavra de Deus há muito tempo já dizia que isso aqui é bom. O problema é o modo como isso tem sido tratado nas famílias. E isso tem gerado muitas crises. Está faltando acordo nas famílias. E as chaves com as quais a gente pretende abrir a compreensão sobre isso são essas 4. Em primeiro lugar, as provações. Com tudo isso acontecendo, com a família sendo destruída, com o conceito de divórcio mudando na vida das pessoas, também tem mudado as atitudes das pessoas em relação às provações. E são muitas. Provações de ordem financeira, provações de ordem emocional. Existe uma coisa que iguala os seres humanos além da morte, são as provações. Mas a Bíblia diz que Deus não permite que a gente passe por provação maior do que aquela que a gente possa alcançar, aquela que a gente possa aguentar. A Bíblia também diz que a provação produz perseverança e a perseverança produz aprovação. E quando eu penso nessa palavra, aprovação, eu fico me imaginando no final da minha vida. Sou muito grato a Deus por Ele ter me dado alguns anos a mais de vida, e fico imaginando o dia em que eu me apresentar a Deus, e isso vai acontecer com todos nós, sem a menor dúvida. E fico imaginando como vai ser maravilhoso quando Deus disser assim: Nelson, graças a Deus que você entendeu que o divórcio não é um plano meu. Graças a Deus que você teve a oportunidade que eu lhe dei, e você aproveitou a oportunidade de compartilhar isso com as pessoas, para que as pessoas possam entender que o amor é o vínculo da perfeição, e que o casamento é o modelo que eu escolhi para que o povo, olhando para o matrimônio, pudesse entender o tipo de relacionamento que eu quero ter com o meu povo, e do qual você faz parte. Eu fico feliz de imaginar, ouvir essas palavras do Senhor. Todas as pessoas passam por provações, mas o que vai diferenciar é a segunda chave. Um casamento bem sucedido de um casamento mal sucedido são as nossas atitudes
diante das provações. Nesse momento isso é muito difícil, porque as pessoas estão muito egoístas. Sabe, muitas pessoas casam hoje pensando somente em si mesmas, e assim permanecem casados. A palavra diz que o egoísmo é o princípio fundamental do pecado, e que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então eu coloco o egoísmo de um lado dessa sala e o temor do Senhor do outro lado. E se eu dissesse àqueles que estão pensando em separação, escolha um lado, eu tenho certeza que Deus ia querer que todos ficassem do lado do temor do Senhor. Sabe o que é temor? Não é medo do fogo eterno, da destruição. Temor verdadeiro a Deus, ele vem do nosso amor a Deus, envolve compreensão de quem Deus é, e envolve temer desagradar a Deus, e também envolve amar a Deus. Isso é um princípio muito básico, para que a gente possa entender que é preciso ter sabedoria nas nossas atitudes. E se tem uma coisa que a Bíblia diz, que Deus dá sem medida, que você pode pedir, as orações que a gente faz a Deus normalmente tem 3 tipos de respostas: sim, não e espere. O espere muitas vezes é o silêncio, mas se tem uma coisa que a Bíblia diz que se você pedir, Deus sempre vai dar, chama-se discernimento, sabedoria. A Bíblia diz que Ele dá liberalmente. Bem-aventurado é aquele que no momento da provação tem uma atitude de sábio. E aí Provérbios 14 é belíssimo quando diz que a mulher sábia edifica o seu lar, no versículo 1, mas a mulher tola o derruba com as próprias mãos. Porque Deus deu um poder tão grande para a mulher, que a mulher sábia, ela consegue direcionar a família, mesmo a liderança da família não sendo dela, ela consegue influenciar o seu marido de uma forma positiva, de um modo que na prática, em muitos casos, a família vai para onde a mulher direciona. Você quer ver como é que Miriam consegue qualquer coisa comigo? Quando ela chora. Mas não é que ela chore para conseguir, não, mas quando ela está muito triste por uma coisa que para mim é muito cara, se eu ver Miriam chorar, eu faço o que ela pedir. Ela já sabe disso, né? Às vezes ela chora um pouquinho mais. E é difícil Miriam chorar, por isso que eu sou feliz. Quem chora mais lá em casa sou eu, mas não querendo conseguir alguma coisa dela. Mas Miriam é difícil. Se você vê Miriam chorar, pode anotar que aquele dia é um dia santo. Terceira chave para abrir a nossa compreensão é o compromisso. Um casamento bem sucedido, um casamento próspero aos olhos de Deus, é um casamento em que as pessoas enxergam esse casamento como um compromisso com Deus. Há um vídeo na internet muito legal, que passa alguns pastores conversando entre si e falando das suas próprias experiências matrimoniais, todos eles bem experimentados no pastorado. E um deles diz assim: quando me perguntam se nos meus 34 anos de casamento eu já tive vontade de divorciar da minha mulher, eu disse: never, jamais. Divorce, always. Sempre divórcio. Então, vez por outra ele pensou, aliás, homicídio, homicide, always. Então sempre ele queria matar a mulher, mas divorciar nunca. É uma brincadeira. Mas a verdade é que aqueles homens chegaram à conclusão, eu concordo com eles, a palavra também dá base para isso, de que o que prende um casamento não é o amor. E às vezes até o amor ele é muito mal compreendido, mas não é o amor que prende um casal numa relação, mas o compromisso, o entendimento de que o casamento é um compromisso com Deus. E a Bíblia diz: quando você fez um voto a Deus, cumpra, porque você não pode dizer que foi inadvertência quando lhe cobrar cumprimento da sua promessa. Não quebre o seu pacto com Deus. A visão de um compromisso, a quarta chave, é que faz com que o casamento seja realmente uma bênção. É olhando para Deus
que a gente consegue entender que o casamento é uma... Não é olhando para a gente, não. Nesse momento, não olhe para o seu cônjuge, não olhe para o seu marido, não olhe para a sua esposa, para investigar se isso é verdade, não. É olhando para Deus que você vai perceber que o casamento é um projeto dele. E ele sabe porque ele disse: não é bom que o homem esteja só. Quem acha uma mulher encontra algo excelente. Provérbios 18, 22. E Jesus esclareceu para aqueles homens a respeito do divórcio, que foi por causa da dureza dos vossos corações que Deus vos concedeu separar-se de vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Então aqui nós temos a raiz do mal. Eu entendo o divórcio como mal, e a raiz do mal é essa palavrazinha, está em grego e também traduzida em português, transliterada, esclerocardia. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Coração duro, coração de pedra. Escleros, dureza. Cardia, coração. Coração duro, coração que não se rende. Coração tem olhos para Deus, que não acredita na palavra de Deus, que não percebe que na multidão de conselheiros a gente acha sabedoria, que não percebe que a família, ela é um espelho da própria união de Deus com seu povo. Olha para Efésios, lá no capítulo 2, quando Paulo diz ao próprio povo que agora vocês não são mais estrangeiros. Coisa triste é ser estrangeiro. Eu já fui, não em outro país, mas em outro estado, um peixe fora d'água no início, depois fui abraçado. Mas como é difícil a gente estar longe da nossa família. Deus colocou pessoas tão importantes que fizeram a família para mim. Isso aconteceu de 2007 a 2010, quando eu estava no Amapá. E Deus colocou pessoas essenciais. E as principais pessoas que Deus colocou ao meu lado para serem minha família, sabe quem foi? A igreja. E aí Paulo olha para a igreja de Éfeso e diz: agora vocês são família de Deus. Olha aí que comparação linda entre o projeto de Deus para a salvação da humanidade e o projeto de Deus para que o homem tenha paz no coração e entenda que a mulher, é a melhor bênção que Deus deu para ele, que a mulher entenda o mesmo a respeito do marido. Família sendo usado tanto no sentido espiritual quanto no sentido prático. E a própria igreja, ela recebe a conotação de família de Deus. Mas o homem não tem olhado para isso. Nosso país a gente viu de uma forma muito clara. É a raiz do problema. Coração duro. Um coração duro, ele olha somente para os fatos. Eu fico imaginando que Sirlei, se tivesse ido para aquela audiência de separação, a cabeça dela ela teria ido bem, porque Marcos tinha dado muitos motivos para ela. Eu fico imaginando se aquela Belina, que é uma providência de Deus, eu nunca tinha visto Deus agir por meio de uma Belina. Meu pai já teve um Corcel 2, então eu sei o que você está falando, meu irmão. Já sofri muito também. Se Deus não tivesse agido de uma forma sobrenatural, ou se ela não tivesse quebrado mesmo, e Marcos no outro dia tivesse insistido com essa ideia de separação, ele também teria motivos para isso. Mas parece que a diferença que foi feita na vida deles foi justamente Marcos querer experimentar alguma nova que eles ainda não tinham. E que Deus providenciou como Ele realmente providencia. Se você está aqui hoje pensando como isso é possível, eu quero dizer para você que Deus pode colocar qualquer pessoa para fazer na sua vida a função de um mediador que o ajude a entender o único mediador verdadeiro que há entre os homens e Deus, que é Jesus Cristo. Deus, Ele não somente é capaz, mas Ele vai fazer isso, porque esse é o plano dEle. E muito do que tem acontecido com as famílias é consequência também da visão que as pessoas têm sobre quem é Deus. A forma como o marido trata a mulher é proporcional ao conhecimento que ele tem sobre quem é Deus e qual é o seu papel na família segundo o projeto de Deus. Do mesmo modo, a forma como a mulher tem tratado o homem demonstra o seu conhecimento sobre quem é Deus e o papel que Deus reservou para a mulher na família. Não tem problema nenhum da mulher trabalhar fora, isso é uma bênção, eu posso dizer isso com maior propriedade. Mas os dois provêm o lar.
E do mesmo modo que a mulher ajuda, o homem também ajuda. E isso não, de modo algum, apaga as funções básicas que o homem deu para o homem e para a mulher numa família. O homem ser o sacerdote do lar. Você tem sido sacerdote do seu lar? Quem sabe se esse não é o problema. Sacerdócio envolve sacrifício. O amor de que a palavra fala do marido para a esposa é o amor sacrificial. E muitas vezes as pessoas pensam de uma forma muito simples. Sabe o que é o amor sacrificial? Se a gente sair da igreja agora e for assaltado, e tá a arma na nossa cabeça e disser, vai morrer um, eu vou primeiro. É muito mais do que isso, meu irmão. Não é só morrer pela esposa, é ficar vivo também por ela. Amém? É fazer a esposa feliz, pagando o preço que for necessário para que isso aconteça. Mas como os homens, muitos acreditam que o propósito é ser feliz. Isso também acontece com as mulheres. Nós temos dado muitos motivos para as nossas mulheres reclamarem, e muitas delas, muitas mesmo, na primeira discussão, largam tudo. Eu já tenho meu emprego, eu tenho quem me sustente, eu não preciso ficar com esse traste não. Olha para a palavra de Deus e vê o que a palavra de Deus diz que tu deves fazer em relação ao teu marido. Dá honra ao marido, santificar o marido pelo teu procedimento. Mas a raiz do mal, que é o divórcio, é a dureza dos corações. Jesus disse, isso não foi assim desde o princípio. Para concluir, irmãos, queridos, Deus nos chama diante para duas atitudes: prevenção e restauração. Logo no início, cantamos, Jesus é a aliança entre você e eu, entre você e Deus. E Ele nos chama para restaurar. Esse é o dia de restauração de muitas famílias que aqui vieram pela mão de Deus. E para aquelas que não precisam, ou acham que não precisam de restauração, porque restauração, está o meu dentista ali, Dr. Cardoso, que não me deixa mentir. Às vezes você pensa que restauração é só quando o dente está com aquela panela, né? Panela, aquela cara enorme, né, Cardoso? Mas tem um pontinho às vezes que aparece que vale a pena, né? Me corrija se eu estiver errado, ir lá, porque aquele pontinho pode ser um sinal de alguma coisa muito ruim que vai acontecer depois. E você talvez não queira ficar banguelo. Então quem sabe, se não é cuidar, fazer prevenção. Mas ficar divorciado hoje em dia na nossa sociedade não tem problema nenhum. Para Deus tem. Porque o casamento é um projeto dele. E por isso Ele nos pede para restaurar. O texto inicial, ele nos diz que o cordão de 3 dobras parte facilmente. E eu fiquei muito feliz pela escolha do Ministério de Adoração, da imagem inicial do nosso projeto de hoje, nossa reunião de hoje. Porque a imagem que eu tinha escolhido não era uma imagem dessa corda forte que está sendo aí amarrada pelo marido e pela mulher, não. Era uma imagem de uma corda fraca. O homem puxando de um lado, a mulher puxando de outro, só tinha um fiozinho de cabelo naquela corda. Aquela corda já estava quase partindo. Essa imagem realmente ela mostra muito melhor o que é o projeto de Deus. Um cordão de 3 dobras. Sabe o que é que isso significa? Para que uma corda seja forte? Primeiro, ela depende da qualidade da fibra que vai ser usada. Esse é um problema. Estamos estudando nas quartas-feiras o livro de Romanos. Se tem uma coisa que o Romanos ensina para o ser humano, é o mal que habita em mim. Isso significa dizer que nós somos o material da pior qualidade. Está exagerando, pastor? Não. Todos nós somos o material da pior qualidade. A palavra deixa muito clara que o ser humano, naturalmente, ele não é bom. Não há um sequer. Não há quem busque a Deus. É muito difícil então, não é? Mas o milagre de Deus é que quando os feixes daquela fibra, eles são formados em 3 grupos e que se unem de uma forma perfeita, eles são trançados de uma forma perfeita.
aquilo que era um material de péssima qualidade se torna uma corda forte. E esses 3 conjuntos de fibras são o marido, a mulher e Deus. O segredo do sucesso de um casamento, vocês ouviram, não foi de mim, mas foi da boca de Mark e Shirley. É a presença de Deus no casamento. Pode ser que isso esteja faltando, ou pode ser que isso venha a faltar. Por isso, eu quero convidar você nesse momento a baixar sua cabeça. Eu vou estar nesse momento intercedendo por essas famílias, para que a presença de Deus ela seja uma constante e seja percebida de uma forma muito clara na vida do casal. O Senhor, Ele disse que Ele queria que homem e mulher fossem um, porque Deus desejava uma descendência que fosse para Ele. E se homem e mulher não conseguem essa unidade, eles não vão conseguir filhos que honrem a Deus, porque os filhos aprendem com o exemplo dos pais. Crescei e multiplicai. O casamento de Deus. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por todas as famílias que aqui se encontram. Eu sei, Senhor, que muitas pessoas aqui, Deus, talvez não passando nesse momento por nenhuma crise, mas isso não significa que não precisem entender que um casamento só pode ser bem sucedido se o Senhor fizer parte. Que as pessoas que aqui se encontram possam ter a sabedoria de vidas, Deus, abrir a sua relação, para que essa terceira dobra, que é o Senhor, venha fazer parte desse relacionamento, Deus, para que o homem e a mulher possam enxergar os seus papéis, possam enxergar o casamento como um projeto seu e entender que ele realmente é. Mas há também pessoas que aqui se encontram, Senhor, que talvez estejam passando por momentos de dificuldade, quem sabe até experimentando a experiência do divórcio, algo tão doloroso na experiência da vida humana e tão contrário ao teu projeto original. Eu creio no teu amor sobre essas pessoas e peço que o Senhor esteja ministrando graça para que elas se sintam amadas. E se estão aqui hoje, Deus, possam entender que o casamento é um projeto teu. E finalmente, Deus, eu quero te pedir pelas pessoas que se encontram, a imagem da corda, primeira imagem que eu escolhi para a aliança, uma corda se partindo. A Deus, ministra, Senhor, restauração na vida também dessas famílias, Senhor. Porque eu sei, Deus, que o Senhor deseja, meu Pai, que a família seja de fé, que envolve um amor que é totalmente diferente somente de sentimentos, mas um amor que é precedido por atitudes. Que teu Santo Espírito ministre discernimento nesses corações, para que atitudes sábias sejam tomadas a partir de hoje. Eu te oro por tudo isso, no nome santo de Jesus. Amém.